Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%? Queridos, vamos lá, vamos que os editais aí não param de sair, né? Olha só que loucura, né? Hoje nós vamos falar aqui, pessoal, você que vai encarar a FAFIPA, né? Essa de Araucária, não é isso? Então você vai encarar essa banquinha, né? E é uma banca, né, que cobra a língua portuguesa ali de uma maneira bem tranquila, né? Uma maneira bem legal. Uma prova muito gramatical, tá? Pouco interpretativa, legal? E que cobra aquilo de língua portuguesa que você, né, certamente já tem estudado bastante aqui conosco. Se você ainda não conhece a Implacável, você já está atrás de muita gente que vai fazer essa prova, né? Mas certamente você vai conseguir acompanhar todas as nossas aulas e tudo, ainda mais lá dentro da plataforma. Quem já é nosso aluno aí já há um tempo vai certamente arrebentar com a prova de língua portuguesa aí, porque o português, né, da nossa prova não é um português muito difícil, não é um português muito complexo, não, um português bem tranquilo. E, né, saindo vários editais aí, a gente vai ter, se eu não me engano aí, acho que a gente vai fazer uma revisão de véspera aí em Palhoça também, que tá chegando, né? Aí Palhoça, se eu não me engano, é a FEPESE, né, eu acho. Então vai ser bem legal, né? Vai ser bem tranquilo aí. Vamos que vamos, né, pessoal? Vamos cair para dentro aqui e já fazer o que interessa, né? Que são as questões aqui, né, pessoal? Vamos lá. Vamos cair para dentro aqui e ver se você já tá bem fera em língua portuguesa. Queridos, vamos lá. Olha só como a prova é uma prova bem legal, bem gramatical, né? Olha só, Esther foi ajudada por todos os seus amigos. E aí, pessoal, isso aqui é normal da banca, tá? Não acha que a questão vai ser anulada por conta disso, não. Ele diz que aquele termo grifado ali, pessoal, é um sujeito composto. Repare, tá? Que ele tem a mania de não grifar a preposição. Mas o que deveria estar grifado aqui, tá, pessoal, é tudo, tá? É por todos os seus amigos e não só os seus amigos, tá? Aqui tá certo, ele grifou aqui, ó, muitas opções. Aqui, ó, deveria ter grifado de seu comportamento distraído, deveria ter grifado tudo, tá, pessoal? E aqui também, né, o com aqui deveria ter grifado tudo. Ah, professor, não grifou tudo, vai anular a questão. Não, esquece isso, tá? Para com esse negócio de errar a questão e querer anular. Errar, você tem que tentar querer anular a sua procrastinação e estudar melhor para a próxima, entendeu? Então, para de querer anular questões, tá, pessoal? Tem questão que realmente merece ser anulada, mas essa aqui, só por esse detalhe, é sem chance, tá? Porque é um tipo de situação que não vai impedir você de acertar a questão, tudo bem? Mas, queridos, quando eu falo que Esther for ajudado por todos os seus amigos, ele diz que esse termo grifado é sujeito composto. Não, pessoal. Queridos, Esther é o nosso sujeito aqui. Quem é que foi ajudada? Quem é que foi ajudada? Esther. Esther é um sujeito e é sujeito simples. Agora, o interessante, pessoal, você perceber que esta frase na letra A tem um sujeito que a gente chama, além de ser sujeito simples, é um sujeito que a gente chama de sujeito passivo. O sujeito paciente. Por que é o sujeito paciente? Porque é um sujeito que sofreu a ação. É um sujeito que tem uma ação ali que ele não pratica a ação, mas sim sofre a ação. E Esther foi ajudada por seus amigos. Esther não ajudou, ela foi ajudada. Então, o que nós temos aqui, pessoal, uma voz passiva, certo? Então, ali você tem uma voz passiva. Ela foi ajudada por todos os seus amigos. Queridos, para que você tenha uma voz passiva, o sujeito que sofre essa ação, para que o sujeito sofra essa ação, alguém precisa agir. Alguém precisa praticar essa ação. Concorda comigo? E esse termo que age, que pratica a ação dentro de uma voz passiva, é o agente. Dentro de uma voz passiva, o agente se chama agente da passiva. Quem foi que ajudou a Esther? Os seus amigos. Todos os seus amigos. Queridos, todos os seus amigos é o que a gente chama de agente da passiva. Nós temos aqui uma voz passiva e quem age dentro dessa voz passiva é a função sintática mais tranquila que tem, né? É o agente da passiva. Entendeu? Ah, Léo, por quê? Cara, se você tem uma voz passiva e um termo dentro dessa voz passiva está agindo, não é o sujeito, porque o sujeito está sofrendo a ação. Mas ali você tem um termo agindo.
E quando você tem um termo agindo, né, pessoal, então significa dizer que você tem ali uma voz passiva, e ali o termo que age dentro da voz passiva é o seu agente da passiva, tudo bem? Então o gabarito não pode ser a letra A de jeito nenhum. Letra B, cuidado com a pegadinha, há muitas opções de sopas naquele restaurante, cuidado com a letra A, tudo bem? Cuidado com a letra B, desculpa. Lembra que esse verbo aqui é o verbo haver. Esse verbo haver está no sentido de existir. Lembra, o verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. Queridos, verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito, tá legal? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural, pegou? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Então, esse verbo haver, ele não tem sujeito nunca. Se estiver no sentido de existir, ele jamais vai ter sujeito. É um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. O verbo haver, no sentido de existir, jamais vai ter sujeito, tá, pessoal? Por quê? Ele, na verdade, ele vai ser aqui, vou apagar aqui, ó. Ele vai ser um verbo transitivo direto e muitas opções seria o nosso objeto direto. Você vai eliminar a letra B, tá? Desconfiou de teu comportamento distraído. Queridos, quem desconfia, desconfia de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto, logo aqui você tem um objeto indireto, não tem nada de objeto direto preposicionado, tá, pessoal? Ah, Léo, quando é que eu tenho um objeto direto preposicionado? Queridos, o objeto indireto, tá? Ele vai ter a preposição exigida pelo verbo, como aconteceu ali. Quem desconfia, desconfia de, né? Então, tivemos uma preposição ali exigida pelo aquele verbo. Você desconfiou de alguém, você desconfiou de alguma coisa. A preposição foi exigência do verbo. Então, nós temos um verbo transitivo indireto. O objeto direto preposicionado, não. Você vai colocar a preposição, às vezes por uma questão de estilo, por uma questão de ênfase, mas não por exigência do verbo. No objeto direto preposicionado, o verbo é transitivo direto. O objeto direto que você optou por colocar uma preposição. Mas aqui não. Então, queridos, você eliminou tudo. O gabarito só pode ser a letra D de dado. Saia discretamente e não converse com ninguém. Acabou, pessoal. Quem conversa, conversa com alguém. Verbo transitivo indireto, que pede a preposição com. Então, aqui nós temos um objeto indireto que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, assim como na letra C também, tá? Então, eu converso com vocês. Com vocês é o nosso objeto indireto, tranquilamente, tá? Olha aí que questão bacana, né? Que questão tranquila. E uma questão que cobra análise sintática, tá? Cuidado, tá, pessoal? A sua banca, a nossa banca, né? Que agora é a nossa, que é a minha também, né? Não vou fazer a prova, mas eu tô com vocês nessa aí. A nossa banca é uma banca que cobra muito, tá? A análise sintática dos termos, e aí a análise sintática de tudo, tá, pessoal? Saber se é agente da passiva, se é sujeito, se é objeto direto, objeto indireto. Saber se ali se é um complemento nominal, se é um adjunto adnominal, tá? Você procurar ali as questões de concordância verbal, concordância nominal, as questões de crase, de regência. Isso cai muito em prova, tá? E uma coisa que quase não cai em prova, mas a nossa banca cobra muito, e nós vamos fazer algumas questões disso aqui, é a questão de fonologia, tá? Estude muito fonologia, ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, encontro consonantal. Estude bastante isso, tá? Porque isso vai cair na sua prova. Estude bastante, faça muitas questões sobre isso, beleza? Olha só que interessante, pessoal. Olha só a questão número 2, né? Assinale a alternativa em que o termo exerce a função sintática de complemento nominal. Queridos, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque olha só o seguinte, pessoal, preste atenção. Se eu falasse assim para você, ó, se eu falasse assim, Pedro se referiu aos seus alunos. E Pedro fez
referência aos seus alunos. Cuidado, tá, pessoal? Porque a gente estuda muito, tanto lá no curso, né, quanto lá no seu ensino médio. Você estudou muito, você ouviu falar muito sobre o tal do verbo transitivo. Inclusive, na questão anterior, nós acabamos de falar dele, né? Professor, o que é um verbo transitivo? Simples. O verbo transitivo é aquele verbo que vai pedir, vai exigir um complemento, certo? O verbo transitivo, ele pede um complemento. O que acontece aqui? Pedro se referiu aos seus alunos. Quem se refere a alguém. É um verbo transitivo indireto que pede o complemento aqui, e esse complemento é um objeto indireto. Isso aqui, pessoal, o objeto direto, bem como o objeto indireto, eles são chamados de complementos verbais. Isso aqui é um complemento verbal. Então, o objeto indireto é um complemento verbal, porque completa o sentido de um verbo, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. São complementos verbais. Agora, cuidado, que a gente ouve muito falar de verbo transitivo, que é aquele verbo que pede um complemento. Mas a gente quase não escuta falar que, além dos verbos transitivos, existem os nomes transitivos, que são nomes que vão pedir um complemento. E o complemento desse nome é o que a gente chama de complemento nominal. Por exemplo, quando eu falo ele fez referência aos seus alunos, veja que esse a seus alunos, ou aos seus alunos aqui, essa preposição a, está sendo exigida não pelo verbo. O verbo é fazer, o verbo é fez. Mas ele não está sendo exigido pelo verbo, ele está sendo exigido pelo quê? Pelo substantivo referência. Pois quem faz referência a alguém, né? Quem faz referência a alguém, não é isso? Então, aquele referência ali é que está pedindo um complemento, né? Ele está pedindo um complemento ali. E referência, pessoal, não é verbo. Ah, você fala eu referência, tu referência, ele referência. Não. Referência, pessoal, é substantivo. Tanto que funciona aqui como objeto direto, né? Quem faz alguma coisa, referência é objeto direto. Tá vendo? Agora, referência é substantivo. Sintaticamente funciona como objeto direto, mas a classe gramatical dele é um substantivo. Ou seja, se é substantivo, é um nome. Queridos, o que completa o sentido de um nome é um complemento nominal. A gente ouve falar pouco de nome transitivo porque não são tantos quanto os verbos. Mas existem nomes que vão pedir um complemento, né? Você fala para você aí, galera, ó, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho medo, eu tenho nojo. Cara, certeza, convicção, medo, nojo, tudo é nome que pede um complemento, porque você tem certeza de, você tem medo de, convicção de, nojo de, faz referência a. Então, são elementos que vão pedir a preposição, né? Sempre, cara, vão sempre pedir uma preposição ali. Vão sempre pedir um complemento. Só que, às vezes, o complemento é exigido pelo verbo e, às vezes, pelo nome. Quando é exigido pelo verbo, que é na maioria das vezes que vai acontecer, o complemento é verbal. Mas exigido pelo nome é complemento nominal. E é o que ele quer na questão. Ele quer o nosso complemento do nome. Vamos ver, ó. Sempre desconfie de gente curiosa. Queridos, de gente curiosa está ligado a verbo. Desconfiar é verbo. Então, desconfiar é um verbo transitivo indireto e de gente curiosa é o nosso objeto indireto. Agora, as crianças costumam ter medo de injeção. Queridos, quem tem medo de. Opa! Veja que essa preposição de, esse elemento ali, está sendo exigido pelo substantivo medo. Medo, pessoal, não é verbo. O verbo é ter. O verbo aqui é costumam ter, locução verbal.
E aí, queridos, você tem o quê? Medo, mas medo de alguma coisa. Esse de está sendo exigido pelo medo. E medo é nome, então aqui a gente vai ter o nosso gabarito. Isso aqui é o nosso complemento nominal. Porque veja, pessoal, complemento nominal completa nome. Olha as outras opções. Caiu da motocicleta. Está ligado ao verbo cair. Gosto de perguntas, não gosto de perguntas indiscretas. Está ligado ao verbo gostar. Queridos, todos os elementos estão ligados a verbo. Letra A, verbo desconfiar. Letra C, o verbo cair. Letra D, o verbo gostar. Na letra B, nós temos medo, que é substantivo. Então, você desconfia de, você cai de, você gosta de. Tudo verbo, mas tem medo de. Medo não é verbo. Então, nós temos um complemento que não é um complemento verbal, mas sim um complemento nominal. Beleza? Um complemento nominal. Certo? 2. Assinale a alternativa em que a palavra destacada contém o hiato. Com todo respeito, o camarada que chegar ao dia da prova e erra uma questão dessa aqui, sinceramente, ele tem que fazer outro concurso e se preparar completamente da forma completamente diferente da forma como você preparou. Porque se o cara erra uma questão dessa aqui na prova, meu irmão, sinceramente, alguma coisa de muito errado ele fez, não é possível. A preparação dele, ele tinha que ir para o norte e foi para o sul. Ele tinha que ir para o oeste e foi para o leste, que não é possível, né? Ele se preparou de uma forma completamente errada. Então, se você erra uma questão dessa aqui na prova, olha, eu errei. Beleza, errou, tu vai estudar fonologia, no dia da prova tem que acertar. Agora, se você chegar ao dia da prova e errar uma questão dessa aqui, fique sabendo que falta muito para você ser aprovado. Porque o primeiro passo para você fazer um bom concurso público, para você começar a brigar com uma vaga, é você chegar à prova com condições de passar, com condições de ser aprovado. O cara que chega a uma prova sem saber que o hiato são duas vogais que se separam, esse cara não teve condições de brigar para a prova, ele não tá lá brigando pela prova, por uma vaga. Ele tá lá, sei lá, foi passear, entendeu? Foi dar um rolé, foi perder um domingo. Então o primeiro passo é você chegar lá com condições. Cara, hiato são duas vogais que se separam. Pô, acabou a questão, né, pessoal? Gente, querido, isso é o gabarito, né? Porque história, ó, história. Colégio, colégio. Pausa, pausa. O que nós temos aqui são ditongos, ó, que são duas vogais que não se separam. Na verdade, o encontro de vogal com semivogal ou vice-versa. Então, nós não temos hiato, mas em viagem nós temos, porque você tem duas vogais que se separam. Quando você tem duas vogais que se separam, você tem o que a gente chama de hiato, letra A. Essa aí, sinceramente, cara, essa você não pode errar, não é possível. Cara que chega à prova. Não dá, no dia da tua prova tu não pode errar um negócio desse aqui não, entendeu? Pois ele vem, assinale a opção em que todas as palavras estão acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical, tá? Pessoal, asiático, mesma regra, né? Asiático, você faz a separação silábica, ó, asiático. Asiático, pessoal, é uma proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Êxodo também, ó. Êxodo. Então, nós temos também aqui uma proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Mas oxigênio não, ó. Oxigênio. Em oxigênio, pessoal, você tem uma palavra paroxítona terminada em ditongo, entendeu? Se a palavra paroxítona é diferente de proparoxítona, certo? Então, não.
A letra B, pessoal, você vai eliminar porque caqui e jabuti nem acento deveria ter, tá? Tem nem acento ali. Não se acentua a palavra oxítona terminada em i. A questão do Piauí ali é uma outra situação. Entendeu? E aí depois você vai ter letra C. Ninguém é uma oxítona. Armazém, oxítona. Além, também, gabarito. Letra C. Tá? Agora, órfão e órgão, tudo bem. Paroxítonas terminadas em ditongo, tá vendo? Agora, milhão, pessoal, nem acento tem, tá? O tio não é acento. O tio é um sinal de nasalização, tudo bem? Tio não é acento. Tio é sinal de nasalização, tá? Então, o gabarito ali, né, pessoal, só pode ser a sua letra C. Nós temos 3 palavras oxítonas ali, tudo bem? Depois, número 5. Assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Vamos lá. Posso saber por quê? O porquê de suas piadinhas bobas? Queridos, ele quer a errada? Vamos lá explicar isso aqui. Vai ser a letra A, né? Queridos, vamos lá entender o seguinte. Existem 4 tipos de porquê, né? Existe o porquê separado e sem acento. Existe o porquê separado e com acento. Existe o porquê junto e sem acento. E existe o porquê junto e com acento. Tudo bem? Professor, quando que eu uso o porquê separado assim e sem acento? Bom, pessoal, o porquê separado dessa forma, ele vai ser igual a por qual motivo. Ou pelo qual. Certo? Por qual motivo ou pelo qual. Por exemplo, se eu falasse assim, ó. Não sei por que ele não quis vir à nossa festa. Não sei por que ele não quis vir à nossa festa. Queridos, eu não sei por qual motivo ele não quis vir à nossa festa. Eu não sei por qual motivo. Aí você vai ter o porquê ali. Tudo bem? Ou posso falar assim também, ó. O caminho porque passei era um atalho. Queridos, o caminho pelo qual passei era um atalho. Esse porquê vai ser separado e sem acento. Léo, e esse porquê separado e com acento? Ele também vai ser usado igual a por qual motivo. Mas ele, pessoal, vai ser usado por qual motivo no final da oração. Ele é igual a por qual motivo, mas aparecendo ali no final da oração. Por exemplo, se eu falasse assim, ó. Não sei por quê, mas Pedro não veio. Ó, não sei por qual motivo. Agora, pessoal, é o seguinte. Começa a entender que para você estudar língua portuguesa e aprender de verdade língua portuguesa para ser um aprovado, você tem que começar a estudar língua portuguesa de forma um pouco mais crítica e abrindo mais a sua mente. Quando você aprende que o porquê
separado e com acento, ele tá no final, não é só no final de tudo, depois que acaba o mundo, não, entendeu? Quando a gente diz no final, é no final da oração, tá vendo? Não sei porquê. Aquela é uma oração. Mas Pedro não veio, é uma outra oração. Então aquele porquê apareceu no final, sim. Não apareceu no final de tudo, não. Mas apareceu no final da oração. Isso é suficiente para que ele esteja com acento, tudo bem? Se ele aparece no final, ele tem que estar com acento, tá? Depois ele vem aqui, esse porquê aqui, pessoal, ele vai ser igual ao pois. Certo? Ele vai ser igual ao pois aqui, em raríssimas ocasiões, igual ao para aqui. Né? Aqui, ó. Ele não veio porque está doente. Queridos, ele não veio, pois está doente. E esse porquê aqui, né, pessoal, ele vai ser um substantivo. Ele vai ter algo que vai substantivar. É o porquê. Este porquê. Algum porquê. Ele vai ter sempre um determinante assim na frente dele. Algo que vai transformá-lo em um substantivo. Aí ele tem que ser junto e com acento, tá? Sempre junto e com acento. Legal? Então, pessoal, não é difícil, né? Cadê a questão 5, né? E aí, olha lá a letra A, ó. Ele quer errada, ó. Posso saber o porquê de suas piadinhas bobas? Queridos, esse o porquê aqui tá errado, né? Olha o o, ó. Então é o porquê junto e com acento. Se eu tirasse aquele o, eu posso saber por qual motivo suas piadinhas são tão bobas. Aí sim você teria um porquê separado e tudo mais. Mas o porquê, este porquê, um porquê, né? Esse porquê vai ser junto e com acento. Ele quer justamente a incorreta e é justamente o que você vai marcar aqui, tudo bem? Plínio está reclamando de tudo por quê? Queridos, olha lá, no final, tá vendo? Ficou até mais fácil que o exemplo que eu dei. Ele está reclamando de tudo por qual motivo? Quando você coloca por qual motivo e ele aparece no final, é com acento, tá tranquilo? Agora, por qual motivo você não pode sair hoje à tarde? Por qual motivo? É a mesma coisa que o de cima, só que aqui apareceu no final e aqui não. Então tá tudo certo. Um é com acento aqui e aqui é sem acento. E perguntei muitas coisas, pois estava muito curioso. Pois, então esse porquê é exatamente assim. Gabarito, tá, pessoal? Letra A, com certeza. Tá legal? Questão bem interessante, né? Questão bacaninha aqui. Uso do porquê, né? Já é uma questão bem batida em prova, né? A maioria dos concursos costumam cobrar isso aí. E o aluno já sabe, né? Depois ele diz na número 6 aqui, né? Olha aí, ó, o que ele tá falando, ó. Assinale a alternativa em que a palavra destacada tem sentido conotativo. Que é isso, hein? Queridos, o que é um sentido conotativo? Sentido conotativo versus denotativo. Sentido conotativo é o sentido figurado. Sentido denotativo é o sentido real. É só você lembrar de dicionário. Esse macete foi o que eu inventei, não todo mundo usa esse macete. Né? Mas aí, pessoal, ele quer o sentido figurado, né? A nossa maior preocupação é cumprir os prazos. Sentido denotativo. Serena é muito sossegada e crédula, certinho. Silvia tem um coração mole. Aí não, né? Sentido conotativo, um sentido figurado ali. Eu quero dizer que ela tem um coração sensível, chora à toa, né? Um coração mole.
Eu não coloquei a mão no coração dela e senti que o coração dela é mais mole do que o das outras pessoas. Não faz o menor sentido pensar dessa maneira, né? Queridos, gabarito, com certeza a letra C, tá? 7. Assinale a opção em que o termo grifado não é substantivo. Cuidado, tá, pessoal, com a questão número 7, ok? Ele quer a opção em que o termo grifado não é um substantivo. Cuidado, tá, pessoal? Porque, vamos supor, olha só, uma palavra, né? Uma palavra que numa frase é substantivo, na outra pode não ser. Uma palavra que é adjetivo na frase, em uma frase e uma outra pode ser que não seja. Por exemplo, vamos supor, isso aqui eu ganhei na última revisão de véspera que nós fomos na Implacável. Olha aí que bonito. O caderninho aqui e eu faço as anotações, algumas anotações aqui. Por enquanto ainda estou na primeira página, olha aí. Aqui. E aí é o seguinte, pessoal, olha só que maneirinho, né? Aí vamos supor que isso aqui fosse um livro. Fosse um livro, né? Vamos supor que isso é um livro. E aí lá na livraria, que fica na Implacável, perto da Implacável, já foram vendidos 300 exemplares deste livro. Vamos supor que fosse um livro. 300 exemplares deste livro. Quando eu falo 300 exemplares, exemplares é um substantivo que se refere às cópias deste livro aqui. Então, exemplar é um substantivo, equivale às cópias desse livro. Então, o exemplar, substantivo, beleza. Agora, vamos supor que eu falasse assim para você, ó. Todos os alunos da turma tiveram comportamentos exemplares. Agora, exemplares já não é mais substantivo, pois caracteriza os comportamentos. São comportamentos bons, ruins, comportamentos exemplares. Ou seja, é a característica, ou seja, é um adjetivo. Então, exemplar pode ser substantivo em uma frase, pode ser adjetivo em outra. E isso vai acontecer com várias palavras. Com várias palavras, tá? Não é só com exemplar. Isso pode acontecer com muitas palavras, infinitas palavras, tá? E se você já estudou classes gramaticais, a aulinha de classes gramaticais lá, você, principalmente quando eu estava falando de substantivo, né? Você viu que nós falamos bastante, frisamos bastante sobre isso. Ah, Léo, por quê? Cara, porque cai muito isso em prova. E aí, pessoal, não tem jeito, né? É igual, por exemplo, a palavra ouvido. A palavra ouvido pode ser verbo. Eu não tinha te ouvido. Verbo ouvir no particípio. Mas eu posso estar fazendo referência à parte do meu corpo, meu ouvido, minha orelha. Então vamos ver. Procure um médico especialista em ouvido e garganta. Ó, substantivo. Eu estou falando da parte do corpo. Ele quer que não é substantivo. Letra B, cara. Tô com uma coceira no olho. Puta que pariu. Caiu alguma coisa aqui, cara. Letra B. Um erro médico pode ter graves consequências. Queridos, olha aí o que eu falei, ó. Caiu certinho. Queridos, médico é substantivo. Em sua normalidade, médico é substantivo. Ó, preciso ir ao médico. Médico é substantivo. Mas, queridos, erro médico não é substantivo, não. Substantivo é o erro. O erro é substantivo. Médico é a característica desse erro, não é um erro qualquer. É um erro médico. Então, médico aqui é adjetivo, caracterizou o erro. O gabarito vai ser letra B, cara, com certeza. Porque um ombro amigo, olha aqui que legal, ó. Meu amigo sumiu. Meu amigo sumiu. Quem sumiu? Amigo, meu amigo. Isso aqui é substantivo. Agora, quando eu falo um ombro amigo, ombro é substantivo.
Mas não é um ombro qualquer, é um ombro amigo. Aí agora aqui amigo é adjetivo. Olha como uma palavra que é adjetivo numa frase pode não ser na outra. Uma palavra que é substantivo numa frase pode ser que não seja na outra, entendeu? Tudo vai depender do contexto. Aqui, ó, velha amiga. Amiga é substantivo. Porque agora o adjetivo é velha. Então, cuidado para você não confundir isso, tá? Médico é, com certeza, um substantivo. Mas em erro médico, aí não. Entendeu? Tranquilo? Então é isso, né? 8. Assinale a alternativa correta. A palavra consequente possui 2 dígrafos vocálicos e um dígrafo consonantal. Cuidado, tá, pessoal? A nossa prova adora cobrar esse negócio aí de fonologia, encontro consonantal, encontro vocálico, dígrafo. A nossa prova adora isso. E você precisa, né, pessoal, ficar bem ligado, porque isso aí é um assunto que normalmente os concurseiros não estudam muito, porque não cai muito em prova. Mas na nossa prova cai e a gente precisa ter um pouco de atenção, tá, pessoal? Vamos lá. O que é um dígrafo? Dígrafo, pessoal, são 2 letras com apenas um som. O dígrafo consonantal normalmente acontece com RR, SS, NH, CH, LH, entendeu? XC, XC cedilha, QU, GU, mas cuidado! O QU e o GU só serão dígrafos se o U não for pronunciado. Olha a diferença que há em queijo para tranquilo. Olha aqui, em queijo, o U não é pronunciado. Nós temos um som de K. Isso é dígrafo. Agora, em tranquilo, o U não tem som, gente? Não é tranquilo. Você não fala tranquilo, tá tranquilo. Não, tranquilo. O U não tem som. O U tem som, desculpa. O U não tem som em queijo. Então, cuidado com consequente. Porque o que é um dígrafo vocálico? O dígrafo vocálico, pessoal, é quando você tem uma vogal, depois você vai ter o M ou o N, mais uma consoante. É o M ou N nasalizando a vogal anterior. Ó, acontece aqui, ó. Consequente, tá vendo? Por quê, pessoal? Aquele N ali, aquele N não tem som, tudo bem? Ó, é como se eu falasse assim, ó. Consequente. O N nasalizando uma vogal anterior vai ser sempre o que a gente chama de dígrafo. E ele aparece o tempo todo. Apareceu em tranquilo. Aqui, ó, o N nasalizando a vogal anterior. Aparece em implacável. Aqui, ó, o M nasalizando a vogal anterior. Aparece em banca. Aqui, ó. É como se eu falasse assim, ó. Banca. Aparece em assistente. Isso é dígrafo vocálico. O SS aqui é dígrafo consonantal. Cuidado que esse dígrafo vocálico ele aparece muito. Queridos, existem 2 dígrafos vocálicos, sim. O O e o N, o E e o N, mas não tem nenhum dígrafo consonantal na letra A. Então, ele que é correta, você vai eliminar a letra A, tudo bem?
Questionamento. Possui dígrafo vocálico? Possui, ó. Ó o E e o N aqui, ó. Questionamento. Então tem o dígrafo vocálico. Só um. Só. E ele falou que tem um dígrafo consonantal também. Questionamento. O QU aqui. O U não tem som, pessoal. Olha a diferença do QU em questionamento e o QU de consequente. Em consequente, o U tem som. Mas em questionamento, não. Então, pessoal, o gabarito vai ser a letra B, hein? A palavra absurdo possui um dígrafo consonantal e nenhum dígrafo vocálico. Pessoal, em absurdo não tem dígrafo de nada, tudo bem? Porque não tem ali nenhuma situação em que você vai ter duas letras com apenas um som. Todas as letras ali possuem um som, entendeu? E a palavra caixote possui um dígrafo vocálico? Nenhum, né? Nenhum, não tem dígrafo aqui. Gabarito, letra B, realmente em questionamento você tem um dígrafo vocálico, o E e o N, e um dígrafo consonantal, que aconteceu ali com a letra, com o QU, né? Que tem um som de K, tudo bem? Então, queridos, tranquilo, né? Não tem mistério, gabarito ali, letra B. Depois, ó, mais um, hein? De acordo com o texto, assinale a alternativa em que o termo destacado corresponde à função sintática entre parênteses. Ele disse ali, mais uma daquela de função sintática. Já sabe que ele vai pular a preposição, né? Você tem que analisar o conjunto todo, tá, pessoal? Aqui, ó. No caso aqui, ele pulou o artigo, né? Aqui. Tá legal. Aqui, ó. E aqui também. Ali só a primeira ali que ele poderia ter grifado um pouquinho mais e a letra C, né? Agora, tem uma tarefa dolorosa. Ele falou que é um complemento nominal. Queria de jeito nenhum, né? Até porque tem é verbo. E quem tem alguma coisa é um verbo transitivo direto. Então aqui você tem um objeto direto. De forma alguma você vai ter um complemento nominal. A falta de comida no norte da Somália pessoal, é o verbo ser. Lembra do verbo ser? É uma lista bem limitada de verbos. Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se. Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se. O verbo ser é verbo de ligação. Logo, consequência, é predicativo do sujeito, tá? A falta de comida no norte é que é sujeito, entendeu? Então elimina. Agora, cuidado com a letra C. A preposição por, ela pode sim te dar um agente da passiva, mas a primeira coisa que precisa ter para que você tenha o agente da passiva é uma voz passiva, né? E aquela voz passiva analítica. Não é o que se tem aqui, né, pessoal? Algumas coisas se espalharam pelo planeta. Se espalharam por onde? Pelo planeta, sendo nossa adjunta adverbial de lugar, o lugar por onde elas se espalharam, tudo bem? E causou maiores estragos. Pessoal, quem causa alguma coisa. Verbo transitivo direto, maiores estragos, o nosso objeto direto. E o gabarito letra D, que é a única 100% certa aqui. Todas estão incorretas, né? Causar verbo transitivo direto, causou maiores estragos, né? É o nosso objeto direto ali. Tranquilo? Certinho? Sem problemas, né? 10. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não possui encontro vocálico. Não possui encontro vocálico. Lembra encontro vocálico? Ditongo, tritongo e o que a gente viu lá na questão há pouco, hiato, né? Encontro vocálico, ditongo, tritongo, hiato. Então vamos lá, vamos fazer a separação aqui e ver se você tem encontro vocálico. Mãe, não precisa nem separar, mãe é monossílabo. Você tem ditongo aqui, encontro vocálico. Outros, claro, né? Ditongo também, outros. Mais um ditongo aqui em outros. Gabarito, muito fácil, né, pessoal? Passado, pelo amor de Deus, né? Você não vai me dizer que passado tem encontro vocálico, né, pessoal? Pelo amor de Deus, cadê as duas vogais, uma do ladinho da outra aqui?
em milhões você tem, né? Então, pô, essa aqui realmente, né? A outra igual aquela do hiato, né, pessoal? É o tipo de questão que o cara que chegou na prova errando isso aqui, pô, é o cara que realmente precisa rever o que ele fez na preparação, porque algo de muito errado ele fez. Entendeu? Não é possível. Foi feito algo de muito errado na preparação dele, né? Então, gabarito, né, pessoal? Letra C ali, com certeza. Né? 11, pessoal. Só para a gente fechar aqui, mais uma de fonologia. Olha como a sua prova gosta disso. Atenção a esse assunto, hein? Queridos, a palavra qualquer tem 8 letras. Ele quer correta, né? Qualquer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Mas ele disse que tem 7 fonemas. O que é fonema? É a quantidade de som que nós temos ali. Então ele está dizendo que uma dessas letras não tem som, porque tem 8 letras e 7 fonemas. 8 letras, 7 sons. Uma letra não vai ter som. Vamos ver, ó. Qualquer. O U tem som. Você não fala qualquer. É qual quer. Agora o U aqui não tem som, não. É um som de cal. Qualquer. Queridos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Parece que vai ser o nosso gabarito. Porque ele fala que a palavra parentes tem 8 letras e 8 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Mas ele disse que também tem 8 fonemas e não. Porque isso aqui é um dígrafo, tá, pessoal? São 2 letras com apenas um som. É como se eu falasse assim, ó. Parentes. É o dígrafo vocálico, que a gente acabou de falar dele, né? Entendeu? Aparece o tempo todo, cara. Aparece direto esse cara aqui. Tá bom? A palavra encerre tem 7 letras e 8 fonemas. Pô, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Mais 8 fonemas? Cara, é impossível. Olha só. Isso é dígrafo. E o RR é outro dígrafo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. E não errou por muito, né? E aquecimento tem 11 letras e 10 fonemas. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. 10 fonemas? Vamos ver, ó. A. Que U aqui é dígrafo, não tem som U. Que, se. O E e o N é dígrafo aqui, dígrafo vocálico, mento. Queridos, 11 letras e 9 fonemas. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem 9 fonemas. Gabarito, letra A. Não deixe, tá, pessoal, de estudar fonologia, porque fonologia é um assunto que tem caído bastante aí em prova e você não pode, de forma alguma, dar mole nesse assunto. Tá legal? Queridos, espero que você esteja estudando bastante e que você já esteja estudando com a gente aí, com a melhor equipe aí, sem dúvida nenhuma, do Brasil para esses concursos da Guarda. Nenhum curso faz tanto pela Guarda quanto a Implacável. A gente já está aí há bastante tempo nessa batida. E eu acho que a gente já vai aí, né, em breve, mais uma vez, em revisão de véspera aí. Você também que vai fazer, não sei se você vai fazer palhoça também, né? Mas eu acho que a gente vai estar lá. Tem tudo. Vamos ver. Queridos, mas estamos juntos. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Conte conosco. Quem puder, né? Segue a gente no Instagram, tá, pessoal? É prof_, aquele tracinho lá embaixo. Leonardo Martins. Se você colocar só Leonardo Martins, você vai me encontrar lá também. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Também tô sempre dando dica lá no Instagram, fazendo alguma livezinha para te ajudar. E tamo junto. Forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.